Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Analítica. Eu vou iniciar nesse vídeo o último módulo da disciplina, que é Titulações ácido-base. Anteriormente, eu apresentei para vocês a análise titrimétrica ou análise volumétrica. Lá eu mostrei para vocês o que é uma titulação. Naquele momento, eu estava interessado em mostrar para vocês as aplicações da análise titrimétrica, os cálculos que nós devemos realizar para conseguir fazer a determinação da quantidade de uma certa substância presente em uma solução titulada. Nesse vídeo, nessas aulas, eu vou abordar mais os aspectos teóricos das titulações. Eu vou falar de curvas de titulação, os cálculos que nós realizamos para construir as curvas de titulação, indicadores ácido-base, cálculos de erros de indicadores, fatores que afetam o perfil das curvas de titulação. Tá bom? Então, vamos à aula. Eu quero já iniciar esse módulo introduzindo o assunto curvas de titulação. Já que eu vou falar de curvas de titulação, eu quero recapitular em poucas palavras o que é uma titulação. Uma titulação é um procedimento experimental que visa fazer a determinação da quantidade de uma substância presente em uma solução, que é colocada em um Erlenmeyer, sendo esta solução chamada solução titulada, a partir do volume medido de uma solução padrão necessário para reagir com uma substância de interesse, sendo que uma solução padrão é uma solução de concentração conhecida. O que é uma curva de titulação? Uma curva de titulação é um gráfico que representa a variação do π-íon da solução titulada em função da adição do volume do titulante. Quando eu adiciono a solução titulante no Erlenmeyer, ocorre uma variação da concentração de íons presentes nessa solução, devido à reação que ocorre entre a substância do titulante e do titulado. Uma curva de titulação, ela representa essa variação da concentração em função do volume do titulante adicionado. Porém, nas curvas, nós não colocamos as concentrações de modo direto. Nós colocamos as concentrações na forma π-íon. O que é o π-íon? O P representa menos log. Então, o π-íon é a mesma coisa que menos log da concentração do íon, sendo que esse íon é um íon envolvido na reação com o titulante. Em uma titulação ácido-base, nós temos como um titulante uma substância ácida ou uma substância básica, reagindo com uma substância básica ou uma substância ácida. Então, isso caracteriza uma titulação ácido-base. São aquelas titulações que ocorrem reações ácido-base entre o titulante e o titulado. Então, nessas titulações, nós representamos no eixo Y da curva de titulação o pH, que é o menos log da concentração do íon H+, ou H3O+. Então, nas curvas de titulação, nós temos no eixo Y o pH da solução titulada e no eixo X o volume do titulante adicionado. Também nós podemos colocar no eixo X, ao invés do volume do titulante, a fração titulada, que é algo que eu vou apresentar para vocês logo mais. As curvas de titulação ácido-base são construídas para diferentes finalidades, dentre as quais posso citar a determinação do pKa de um ácido fraco ou do pKb de uma base fraca. Também são construídas para estimar o volume de titulante necessário para o ponto de equivalência de titulações. Anteriormente, eu disse para vocês que os indicadores químicos podem ser empregados para essa finalidade, para estimar o volume de titulante necessário para o ponto de equivalência.
Os indicadores químicos são aquelas substâncias que mudam a coloração da solução titulada quando todo o titulado foi consumido pelo titulante, tá? Com uma certa aproximação. Porém, tem situações em que a solução titulada apresenta uma coloração intensa, uma coloração forte. Então, quando a gente coloca um indicador químico ali, o que acontece? Por essa solução já ser originalmente escura ou ter uma cor intensa, nós não conseguimos perceber a mudança de coloração provocada pelo indicador. Então, nós temos que lançar mão de outras ferramentas para poder estimar o ponto de equivalência da titulação. Então, as curvas de titulação, elas podem ser empregadas para esse fim, desde que se aplique um procedimento matemático, um procedimento gráfico ali adequado. As curvas de titulação também podem ser construídas para nos auxiliar na compreensão e na avaliação do erro associado aos indicadores químicos. Como eu acabei de dizer para vocês, em uma curva de titulação, nós podemos colocar no eixo X a fração titulada ao invés do volume de titulante. O que é a fração titulada? Fração titulada é a relação entre o volume V de titulante adicionado no sistema titulado em relação ao volume requerido para o ponto de equivalência. Então, nesse caso, a fração titulada pode ser calculada usando essa equação, onde a fração titulada é representada pela letra grega φ, então, é igual ao volume de titulante adicionado no sistema, dividido pelo volume de titulante que é requerido para o ponto de equivalência da titulação. Eu vou mostrar para vocês como calcular a fração titulada. E para isso eu coloquei essa situação, esse caso aqui, onde eu tenho a titulação de 50 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro contra hidróxido de sódio de concentração 0,2 mol por litro. Notem que essa é uma titulação ácido-base, porque envolve a titulação de um ácido com uma base, né? Ou poderia também ser se envolvesse a titulação de uma base com um ácido. Então, se eu quero calcular a fração titulada, eu preciso determinar o volume de titulante necessário para o ponto de equivalência. Como que eu faço essa determinação? Primeira coisa que eu devo fazer é escrever a reação de titulação. Isso eu já mostrei para vocês lá no tópico de análise titrimétrica. Porém, nesse caso, é diferente do que nós vimos anteriormente, eu vou escrever a reação de titulação como na forma de uma equação iônica essencial, onde eu coloco apenas as espécies que de fato participam da reação. E, além disso, eu considero o equilíbrio químico, já que na construção de uma curva de titulação, por diversas vezes nós vamos ter que recorrer ao equilíbrio para poder conseguirmos determinar a concentração de certos íons ali em solução, ok? Então, vamos lá. Como que eu determino o volume do ponto de equivalência? Então, eu olho para essa reação balanceada e eu vejo o seguinte: a quantidade de OH- necessário para reagir com todo o H3O+, na solução, tá? O H3O+ está aqui, o OH- está aqui, é igual à quantidade de H3O+ presente na solução, ok? Então, quando eu coloco OH- em quantidade suficiente para reagir com H3O+ e não sobrar ninguém, nem OH- nem H3O+, tenho ponto de equivalência. Ou seja, número de mol de H3O+ é igual ao número de mol de OH- no ponto de equivalência. Qualquer dúvida, vocês revisem aquela aula lá de análise titrimétrica, onde eu falei desse assunto. Como número de mol em uma solução pode ser calculado multiplicando a concentração em mol por litro pelo volume da solução, então eu tenho que, no ponto de equivalência,
o MV de OH-, ou seja, o número de mol de OH- é igual a MV de H3O+, ou seja, o número de mol de H3O+. Agora, basta substituir os valores informados aqui para poder determinar o volume para o ponto de equivalência. Então, molaridade de OH- 0,2, volume de OH- para o ponto de equivalência é o que eu quero determinar, então fica como VPEC, molaridade de ácido clorídrico 0,1 e volume de HCl 50 ml. Ok? Então, fazendo a substituição e a seguir o cálculo, nós chegamos no volume do ponto de equivalência de 25 ml, ou seja, quando eu coloco 25 ml de solução de hidróxido aqui dentro, todo HCl reage, de modo a não sobrar HCl nem NaOH, ok? De modo aí aproximado, desconsiderando os equilíbrios químicos. Então, vamos lá. Se eu quero calcular a fração titulada, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir o volume de titulante que foi adicionado na solução titulada pelo volume do ponto de equivalência. A fração titulada, pessoal, varia ao longo da titulação, tá? Assim como o volume de titulante adicionado varia ao longo da titulação, a fração titulada também varia, porque nós não adicionamos de uma só vez o volume necessário para o ponto de equivalência. Nós vamos adicionando aos poucos, gota a gota, até o indicador mudar a cor da solução titulada. Tá bom? Então, da mesma forma, a fração titulada também vai variar. Então, eu calculei a fração titulada para alguns volumes de titulante adicionado. E aqui só foi considerado 3 volumes de titulante, tá bom? Só para fim de ilustração, um caso em que o volume titulante é 10, 25 e 30 ml. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir, para esse caso, por exemplo, 10 ml de titulante. Eu divido 10 ml por 25, tá? E aí eu chego na fração titulada. Está errado aqui, tá? Não é 0,2, é 0,4, tá bom? Façam um cálculo aí que vocês vão concordar comigo. Se eu adicionar 25 ml de titulante, então a fração titulada fica igual a 1, ou seja, o volume do titulante adicionado é igual ao volume do ponto de equivalência. E para volume titulante igual a 30, eu divido 30 por 25 e chego em 1,2, ok? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês quais são os cálculos que nós devemos realizar para construir uma curva de titulação. Como nós temos substâncias de diferentes naturezas, os cálculos que são realizados, eles variam de acordo com a natureza das substâncias envolvidas, ou seja, podemos ter um ácido forte, um ácido fraco, uma base forte, uma base fraca, um ácido, uma base poliprótica, tá? um sal, um anfótero. Então, os cálculos eles sofrem algumas variações. Inicialmente, eu vou considerar os casos envolvendo titulações forte-forte, ou seja, a titulação de um ácido forte com uma base forte ou a titulação de uma base forte com um ácido forte. Existe também a possibilidade de nós deduzirmos uma equação geral que representa uma curva de titulação, tá? Se nós usarmos o método sistemático. Eu não vou entrar nesse mérito na disciplina, tá bom? Isso fica aí para um outro momento, quando vocês forem fazer aí, talvez uma química analítica mais avançada. Tá? Eu quero mostrar uns cálculos um pouco diferentes, tá? Com uma simplicidade relativamente menor, tá bom? Apesar do que essas curvas gerais, de equação geral, elas são bastante úteis, de fato, para construir as curvas de titulação. Então, aqui, para construir uma curva de titulação, eu vou considerar aquele caso que eu mostrei para vocês agora há pouco, que envolve a titulação de 50 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro contra uma solução de NaOH 0,2 mol por litro. Tá? Nós já até calculamos o volume do ponto de equivalência dessa titulação, que é de 25 ml. Então, se eu quero construir uma curva de titulação ácido-base,
onde eu tenho pH no eixo Y e volume de titulante no eixo X, tá? Essa fração titulada fica para um outro momento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar o pH desse sistema após a adição de diferentes volumes de titulante, tá? E aí eu consigo perceber o perfil da curva que é formada aqui, tá? Ao longo da titulação. Os cálculos empregados para a determinação do pH da solução titulada ao longo da titulação sofrem variações de acordo com a quantidade de titulante adicionado. Então, por exemplo, quando nós não adicionamos qualquer titulante na solução titulada, nós empregamos um tipo de cálculo. Quando o volume do titulante é menor do que o volume do PEC, ou seja, está entre 0 e o VPEC, nós temos um outro tipo de cálculo. Quando o volume do titulante é igual ao PEC, temos outro tipo. Após o PEC, temos outro tipo. Então, aqui são 4 variações de cálculo. Porém, também, nas imediações do ponto de equivalência, próximo ao ponto de equivalência, nós fazemos cálculos diferentes também. Então, se o volume do titulante for menor que o volume do PEC, né, porém, próximo ao volume do PEC, eu tenho um tipo de cálculo, e se o volume do titulante for maior que o volume do PEC, porém próximo ao PEC, temos um outro tipo de cálculo, tá bom? Notem, ó, antes do PEC, temos 2 tipos, tá? Aqui, ó, antes do PEC e antes do PEC, porém, esse é antes e próximo. E após o PEC, eu tenho 2 tipos de cálculo. Após o PEC e aqui é após e próximo, tá bom? Porém, próximo. O que eu vou fazer agora? Eu vou determinar o pH da solução titulada após a adição de diferentes volumes de titulante. E eu vou escolher volumes que caiam dentro dessas condições que eu apresentei aqui, para vocês aprenderem a fazer todos esses cálculos aí para cada caso, né? Então, vamos lá. Vamos para a situação em que o volume titulante adicionado é igual a 0, tá bom? Como que eu calculo o pH da solução titulada? Aqui, no início, eu só tenho ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro. Como que eu calculo o pH dessa solução? Calculo o pH considerando um caso onde eu tenho uma solução de um ácido forte, de concentração 0,1 mol por litro, porque o ácido clorídrico é um ácido forte. E como eu calculo o pH de ácido forte? pH é menos log da concentração do ácido. Se a concentração do ácido é 0,1, então o pH inicial é igual a 1, ok? E aí vocês têm que observar aqueles critérios que eu apresentei para vocês ao longo da disciplina, acerca de qual equação eu vou utilizar para cada caso, né? Qual é a concentração do ácido? A solução está muito diluída, está pouco diluída, tá? Ioniza muito, ioniza pouco, dependendo do caso. Então, essas coisas devem ser levadas em consideração, tá bom? Aqui, eu já estou colocando a equação que tem que usar, tem que utilizar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês consultem naquela tabela que eu mostrei para vocês. Tá? Mas, no geral, gente, titulação, nós não empregamos soluções muito diluídas, não, tá? Somente alguns casos específicos, tá? Mas, no geral, as soluções, elas são bem concentradas, né? Relativamente concentradas, né? Quando eu falo concentrado, eu falo 0,1, 10 a menos 3, tá? E, por conta disso, a contribuição da água normalmente é negligenciada, tá? Agora, vamos ao segundo caso, quando eu adiciono um volume de titulante menor do que o volume do ponto de equivalência, ou seja, o volume do titulante está entre 0 e o volume do PEC. Aqui eu escolhi volume de titulante igual a 10 ml, tá? Mas isso aqui foi feito de forma arbitrária. Poderia se escolher outro volume, desde que esteja entre 0 e 25, que é o volume do PEC. Quando eu adiciono hidróxido de sódio na solução de HCl, nós sabemos que ocorre uma reação entre essas substâncias. E essa reação está representada aqui como uma equação iônica essencial.
O que eu vou fazer? Se eu quero determinar o pH desse sistema, eu preciso avaliar o que ocorre nessa reação, ver o que tem ali de produto, de reagente, para assim eu conseguir determinar o pH dessa solução. Em uma reação química, nós já chegamos a fazer isso em algum momento, o que eu devo fazer? Eu vou colocar inicialmente a quantidade em mol, aqui está em milimol, de substâncias misturadas. No caso, a quantidade de ácido clorídrico que eu tenho aqui na solução são 50 ml de ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro. Então, o número de mol de HCl é 0,1 vezes 50. Nós sabemos que o número de mol é a concentração vezes volume, concentração em mol por litro. Então, 0,1 vezes 50 dá 5 milimol de HCl, ou seja, 5 milimol de H3O+, porque esse ácido ele ioniza completamente. No que diz respeito à quantidade de hidróxido adicionado, eu coloquei 10 ml de hidróxido de concentração 0,2 mol por litro, então o número de mol é 10 vezes 0,2, ou seja, 2 milimol. Então, aqui estão as quantidades iniciais. Agora, eu vou determinar as quantidades de reagentes e produtos formados aí após essa reação, tá? Considerando a razão estequiométrica da reação. Nesse caso, eu posso ver, tem uma reação 1:1, e eu noto aqui que o hidróxido é o agente limitante, ele está em menor quantidade, considerando a estequiometria da reação. Então, o que vai acontecer? Os 12 milimol de OH- vai reagir com ácido e vai sobrar 3 milimol de ácido. Então, aqui está, sai o agente limitante por completo, os 12 milimol de OH-. Então, se 1 milimol reage com 1, 2 vai reagir com 2, tá? E no final eu tenho 3 milimol de H3O+, e 0 milimol de OH-. Bem, notem que a água eu não coloquei nenhuma informação, porque a água é o solvente, então não precisa colocar informações aí relacionadas a esse produto. Mas eu quero também chamar a atenção para vocês uma coisa. Tá? Talvez aqui vocês nem vejam tanta importância, porque nessas titulações ácido-base, como a gente aborda aqui, as reações elas têm razão 1:1, estequiometria 1:1. Mas tem casos que na estequiometria não é 1:1, é diferente, então você tem que pensar um pouquinho mais. Tá? O que eu quero que vocês comecem a se habituar? Notem que o volume do titulante adicionado é menor do que o volume do PEC, que é 25. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a quantidade de hidróxido adicionado é insuficiente para reagir com o titulado. Ou seja, todo o titulante é consumido e sobra titulado. Tá? Então, todas as vezes que o volume do titulante for menor que o volume do PEC, eu tenho excesso de titulado e falta de titulante. Do contrário, se o volume do titulante for superior ao volume do PEC, eu tenho excesso de titulante, tá bom? Porque todo mundo reagiu e ainda você coloca um pouco mais para poder passar o PEC. Tá? Então, essa é uma informação importante, gente. Talvez vocês não deem muito valor a ela agora, mas comecem a pensar dessa maneira, ok? Bem, então eu quero determinar o pH da solução. Para isso, eu vou fazer a determinação, então, da concentração de H3O+. Como que eu posso calcular a concentração de H3O+? Tá? Essa aqui é a concentração de H3O+, do equilíbrio, ali na solução. Vejam bem, apesar daqui eu ter representado, está representado o número de mol de hidróxido igual a 0, nós não podemos dizer que a concentração de hidróxido na solução é igual a 0, porque o equilíbrio não deixa zerar nenhuma espécie que participa do equilíbrio. Esse 0 aqui é um 0 baseado nas quantidades de reagentes que eu adicionei e na razão estequiométrica da reação, tá? Mas ele não está levando em consideração o fato de que o equilíbrio
ele promove a formação de hidróxido, tá bom? Então, na verdade, nós podemos entender que essa quantidade de hidróxido é aproximadamente igual a zero. Por quê? Aqui eu tenho equilíbrio químico. Se isso aqui zerar, o que vai acontecer com o equilíbrio? O equilíbrio desloca para a esquerda, para formar hidróxido e não deixar zerar esse valor. Até mesmo porque, se não formar hidróxido, o pOH da solução torna-se indefinido, porque eu teria menos log de zero, que é indefinido. Consequentemente, o pH também seria indefinido. Então, eu devo considerar a contribuição do equilíbrio. Então, notem que a água, né, sofre altionização, liberando OH-, formando OH- na solução. De modo que eu posso dizer que a concentração de H3O+, na solução, ali no equilíbrio, pode ser determinada somando a concentração de H3O+, remanescente da reação, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é H3O+ em excesso, o H3O+ que sobrou da reação, tá? Então, a concentração de H3O+ é o H3O+ que sobrou, mais o H3O+ que foi produzido a custa do deslocamento do equilíbrio, tá? Porque quando esse equilíbrio desloca para a esquerda para formar OH-, ele vai ter que também produzir, consequentemente, H3O+, porque não tem como formar OH- sem formar o H3O+. Então, no final, o H3O+ total é o H3O+, que veio aqui, o H3O+ em excesso, tá? O H3O+ remanescente da reação, mas o H3O+ que veio do deslocamento do equilíbrio, tá bom? Então, eu tenho com isso o H3O+ na solução. O que eu quero fazer é determinar isso aqui, ó. Mas aí tem uma coisa, o que acontece? Nós sabemos que o equilíbrio contribui muito pouco para a formação de H3O+. Aqui, na reação da direita para a esquerda, o que eu tenho? Da direita para a esquerda aqui. Eu tenho a autoprotólise da água. Tá? Qual é o valor da constante de equilíbrio relacionada a essa autoprotólise? Aqui eu tenho o Kw, que é 10 a menos 14. Ou seja, a autoprotólise ocorre numa extensão muito baixa. Isso significa que a quantidade de H3O+ produzida a partir do deslocamento do equilíbrio é desprezível, né? Pode ser desprezada perto da quantidade de H3O+ remanescente aqui dessa reação. Tá? Só uma observação, pessoal, aqui eu estou colocando o número de mol e aqui está em concentração, tá bom? Mas o que eu posso ver aqui é que eu posso desprezar a contribuição do equilíbrio. Pessoal, isso pode ser feito todas as vezes que o volume do titulante for menor que o volume do PEC e estiver distante do volume do PEC. Tá? Porque, veja bem, caso a quantidade de H3O+ que sobra aqui seja muito pequena, o que vai acontecer? A contribuição do H3O+ que vem do equilíbrio pode não ser desprezível perto desse valor pequeno aqui, tá bom? Poderia não ser desprezível. E aí eu teria que considerar a contribuição do equilíbrio. Quando que essa quantidade é pequena? Quanto que a quantidade de H3O+ remanescente é pequena? Quando o volume do titulante estiver muito próximo ao volume do PEC. Porque se ele estiver muito próximo ao volume do PEC, ou seja, se esse valor aumentar e ficar muito próximo a 25, esse valor aqui tende a 5.
e aí eu estaria subtraindo aqui aproximadamente, um valor aproximadamente igual a 5 e menor do que 5. E aí eu teria uma quantidade pequena de H3O+ aqui na solução, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês percebam que todas as vezes que o volume do titulante for menor que o volume do PEC e estiver distante do PEC, eu posso desconsiderar a contribuição do equilíbrio e calcular a concentração de H3O+ com base no excesso de H3O+ ao final da reação. Então, como que eu calculo a concentração de H3O+? A concentração de H3O+ é o número de mol de H3O+, que é 3 milimol, o excesso, dividido pelo volume total da solução titulada. Eu tenho no início 50 ml e adicionei 10 ml. Então, o volume total é 60 ml. Fazendo aqui a divisão, eu chego na concentração de H3O+ de 0,05 mol por litro. Ou seja, tirando o pH aqui, chega-se no valor de pH igual a 1,3. Ok? Vamos agora ao terceiro caso, quando o volume do titulante adicionado é igual ao volume do ponto de equivalência, ou seja, 25 ml. Vou escrever a reação que ocorre entre essas substâncias e a quantidade inicial de cada substância. Ou seja, a quantidade H3O+ é 5 milimol, porque é 50 vezes 0,1, e a quantidade de OH- é de 5 milimol, porque eu tenho 0,2 vezes 25. Avaliando essas quantidades adicionadas e a razão estequiométrica da reação, eu posso concluir que todo o H3O+ e todo o OH- vão ser consumidos. Porque se eu tenho aqui 1 milimol de H3O+ reagindo com 1 de OH-, 0,5 teria que reagir, 5 teria que reagir com 5. Tá? Então, como as quantidades são iguais, todas elas aí vão reagir. Tá? E aí eu tenho a subtração de 5 milimol de H3O+ e OH-, ficando, no final, 0 milimol. Ou seja, não há excesso de H3O+ ou OH- baseado nas quantidades adicionadas aqui. E isso é um critério, pessoal, para a identificação do ponto de equivalência. Tá? No ponto de equivalência, por definição, é aquela situação onde a quantidade de titulante adicionada é suficiente para reagir com todo o titulado e não sobrar nem o titulante nem o titulado, tá bom? As substâncias do titulante e do titulado. Então, tem que zerar, tá? No ponto de equivalência, a quantidade de reagente tem que zerar. Se não zerar, você está cometendo um erro conceitual, tá? Porque isso descaracteriza o ponto de equivalência, tá bom? Então, está aí, né, as quantidades ao final da reação, mas eu não posso dizer que eu não tenho H3O+ na solução, nem OH-, porque o equilíbrio não deixa isso acontecer. Tá? Então, no caso, a água sofre autoionização produzindo OH- e H3O+. Como eu não tenho excesso de H3O+, aqui nem de OH-, e todo H3O+ vem do equilíbrio, eu devo recorrer à constante de equilíbrio para achar esse valor. E que constante de equilíbrio é essa? É o Kw, que está relacionado à formação de H3O+, tá bom? Essa reação aqui no sentido inverso. Então, eu tenho Kw é a concentração de H3O+ vezes o OH-. No ponto de equivalência, a quantidade de H3O+ na solução é igual à quantidade de OH-. Por quê? Porque quando o equilíbrio desloca para formar OH-, ele forma uma quantidade igual de H3O+. Como eu não tenho nenhum excesso de substância, né, todos eles vêm do equilíbrio, então essas quantidades elas são iguais. Eu posso, então, substituir o Kw por 10 a menos 14, é a constante de autoionização da água, e substituir o OH- por H3O+, já que eles são iguais. E aí eu tenho 10 a menos 14 igual a H3O+ ao quadrado.
tirando a raiz quadrada e o pH, chega-se no pH 7, que é o pH que nós sempre vamos observar, né, quando nós tivermos uma titulação de um ácido forte com uma base forte, ou de uma base forte com um ácido forte, tá bom? Nessas titulações, né, forte, forte, o pH do PEC vai ser sempre igual a 7. É claro, pessoal, que eu estou desconsiderando o efeito que os eletrólitos exercem sobre o equilíbrio, tá? Porque essa solução produzida aqui é uma solução com uma força iônica relativamente alta, já que eu tenho íons cloreto provenientes do ácido clorídrico e íons sódio provenientes do hidróxido de sódio, tá? A força iônica aqui ela está alta, então o pH potenciométrico ali, o pH da solução é diferente de 7, tá? Mas, para todos os casos, nós vamos desprezar o efeito da força iônica no equilíbrio químico. Agora, vamos ao quarto caso, quando o volume do titulante adicionado é maior que o volume do PEC. Aqui, considerando a adição de 30 ml de hidróxido de sódio. Então, escrevendo a reação, calculando as quantidades iniciais. Aqui agora eu tenho 0,2 de NaOH em 30 ml, ou seja, 6 milimol de OH-. Daí eu tenho, para esse caso, o agente limitante passa a ser o H3O+. Tá? Notem que o volume do titulante é maior do que o volume do PEC, o que sinaliza que todo o titulado foi consumido, tá? Porque com 25 ml consome-se todo mundo, e eu coloquei uma quantidade a mais de titulante ali. Por isso que o OH- está em excesso e o H3O+ é o limitante. Então, nesse caso, vai sair 5 milimol de H3O+, consequentemente, tem que sair 5 de OH-, porque a reação é 1 para 1, e acaba sobrando 1 milimol de OH-. Se eu quero calcular o pH dessa solução, eu tenho que me basear na quantidade de OH- remanescente. A concentração de OH- na solução pode ser calculada com base na concentração de OH- em excesso, tá? que está relacionada a esse 1 milimol, tá? Relacionada a ela, mais o OH- que vem do equilíbrio, porque a água sofre altionização produzindo H3O+, para que isso aqui não zere. Consequentemente, forma um pouco de OH- também. Então, o OH- total aqui na solução, né, no equilíbrio, é o excesso, que vem do excesso mais o que vem do equilíbrio. Tá? Nesse caso, da mesma forma, para uma situação em que o volume do titulante está distante do volume do ponto de equivalência, nós podemos considerar que esse excesso de OH- aqui, né, é relativamente alto em comparação ao OH- que vem do equilíbrio, tá bom? Já que a otonização da água tem uma extensão baixa, ou seja, o kW é relativamente pequeno, eu posso desprezar a contribuição do equilíbrio e ficar com isso aqui, tá? Todas as vezes que o volume do titulante for bem superior ao PEC. Tá? É interessante que esse bem superior não são volumes muito gigantescos, não. Tá? 1 ml já é um volume muito distante do volume do ponto de equivalência. Tá? Uma diferença de 1 ml já é um volume bem distante em relação ao volume do PEC. Tá? Para muitos casos. Tá? Claro que, dependendo da concentração, não funciona bem assim. Tá? Mas, no geral, as coisas vão acontecer aqui dessa forma. Tá bom? Então, eu posso calcular a concentração de OH- com base no excesso. Daí eu tenho concentração de OH- na solução, 1 milimol dividido pelo volume total, que é 80 ml, porque eu tenho 50 aqui no L-, e adicionei 30. Então, eu tenho 80 ml. Então, fazendo o cálculo, chega-se à concentração de OH-, pOH e, por último, pH de 12,10. Ok? Notem que o pH
da solução está subindo, tá? Quando a gente começa em em volume titulante igual a 0, o pH era 1. Agora, com titulante igual a 30, o pH é 12,10, 12,10. Então, o pH está subindo ao longo da titulação, tá? Deixa eu fazer um breve resumo aqui em relação a esses 4 pontos, essas 4 regiões que eu apresentei, que é o seguinte: o que você tem que ver? Primeiro, a questão do pH no início da titulação. Calcula com base na concentração do ácido ou da base que está ali dentro, se for uma titulação de uma base, tá? Antes do PEC, você vai calcular com base no excesso de H3O+, no Erlenmeyer, tá? Se for uma titulação de uma base, é com relação ao excesso de OH-. No PEC, você vai recorrer à constante de equilíbrio, e o pH vai ser igual a 7, porque é uma titulação forte, independente se você está titulando um ácido ou uma base. E após o PEC, você calcula com base no excesso de titulante. Tá? Antes do PEC é no excesso de titulado, depois do PEC é com base no excesso de titulante. Ok? Então, é isso aí. Agora, vamos aos 2 últimos pontos, que são um pouquinho mais complicados, que são aqueles pontos quando o volume do titulante está muito próximo ao volume do PEC. Então, aqui, considerando a adição de 24,9999 ml de titulante, tá? Ou seja, um volume menor que o volume do PEC, porém próximo ao PEC. O raciocínio inicial ele é semelhante, você vai escrever a reação química, vai colocar as quantidades iniciais de reagentes, sendo que aqui o número de mol de hidróxido é 0,2 vezes 24,9999 ml, que dá essa quantidade em milimol. Antes do PEC, todo titulante é consumido, ou seja, vai sair 4,99998 milimol, e a mesma quantidade vai sair de H3O+. Fazendo a subtração, chega-se nesse ligeiro excesso de H3O+, de 2 vezes 10 a menos 5 milimol. No caso, se eu quero calcular pH, eu quero a concentração de H3O+ na solução, que pode ser determinada com base na soma da concentração de H3O+ em excesso, ou seja, que está relacionado a esse número de milimol aqui, mais a concentração de H3O+ que vem do equilíbrio, porque o equilíbrio desloca para a esquerda para produzir OH- e também, consequentemente, para produzir H3O+. Tá? Nesse caso, eu não posso desprezar a contribuição do equilíbrio em relação ao H3O+ em excesso, porque esse excesso é muito pequeno. Tá? Então, eu tenho que ficar com a concentração do equilíbrio aqui nessa equação. Então, para eu calcular a concentração de H3O+ na solução, eu vou ter que determinar esses 2 valores aqui para chegar nesse valor que eu quero aqui. No caso, a concentração de H3O+ em excesso é o número de milimol dividido pelo volume total. Tá? Então, eu tenho aqui 2 vezes 10 a menos 5 milimol de H3O+ em excesso, dividido pelo volume total, que é de 50 ml mais 24,9999, tá? Faço a divisão, determino a concentração de H3O+ excedente, que está aqui na ordem de grandeza aqui de 10 a menos 7. Anotem que é um valor muito baixo, tá? Não sei se vocês se lembram lá, mas para o cálculo de pH de um ácido forte, se a concentração de H3O+ fosse menor que 10 a menos 6, a gente considera a contribuição da água, tá? Em outras palavras, é justamente o que está sendo feito aqui, ó, considerando a contribuição da água. Note, a água deslocando para formar H3O+, isso aqui não é a contribuição da água, né? Esse H3O+ que vem do equilíbrio, não vem da contribuição da água,
Tá? Então, por essa concentração ser menor que 10 a menos 6, a gente considera a contribuição da água. Por isso que esse termo aqui é importante, tá? Porque essa aqui é uma outra forma de representar a contribuição da água. Ok? Então, está aqui a quantidade de H3 ou mais em excesso. Tá? Agora, vamos lá. Bem, eu quero determinar a concentração que vem do equilíbrio. Então, eu preciso recorrer à constante de equilíbrio. Eu tenho que Kw é H3 ou mais vezes OH menos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse H3 ou mais aqui e substituir aqui, tá? O H3 ou mais do equilíbrio, né, na solução, é o H3 ou mais em excesso, mais o H3 ou mais que vem exclusivamente do equilíbrio químico, tá bom? Então, eu vou substituir esse termo aqui e o OH menos. Bem, o OH menos é igual à concentração de H3 ou mais que vem do equilíbrio, tá? Ele não é igual à concentração de H3 ou mais total, tá? Não é igual. Por quê? O H3 ou mais total é o que vem do equilíbrio mais o que tinha. O H- não. O H- só vem do equilíbrio. Então, a concentração de OH- é igual ao H3 ou mais que vem do equilíbrio, tá bom? Então, eu posso substituir isso aqui por H3 ou mais no equilíbrio e isso aqui por H3 ou mais em excesso mais H3 ou mais no equilíbrio. Tá? Se eu fizer essa substituição, como está aqui, ó, o H3 ou mais vezes o H-, tá? Já substituído. Se eu faço a substituição e aí substituo os valores de Kw e o valor de H3 ou mais em excesso, que eu calculei aqui, eu chego numa equação do segundo grau, tá? Está representada aqui, ó. Aqui a equação do segundo grau, aqui ela está rearranjada no formato que a gente já conhece. Notem que eu só tenho uma única incógnita aqui, que é a concentração de H3 ou mais, que vem exclusivamente do deslocamento do equilíbrio, tá? Então, se eu faço aí o cálculo, eu chego nessa concentração de H3 ou mais que vem exclusivamente do equilíbrio químico, que é de 3,33 vezes 10 a menos 8. Se eu quero o H3 ou mais aqui total da solução, eu tenho que somar o excesso com aquele que veio exclusivamente do equilíbrio, tá bom? Então, somando os resultados que eu encontrei, tá o H3 ou mais em excesso, tá aqui, ó, 12,67 vezes 10 a menos 7, tá o que eu calculei aqui, mais o H3 ou mais que vem do equilíbrio, que é de 3,33 vezes 10 a menos 8. Então, somando, chega-se nessa concentração de H3 ou mais e, por último, nesse pH aqui de 6,52. Ok? Agora, o sexto e último caso é quando eu tenho o volume do titulante maior que o volume do PEC, porém próximo ao PEC. Quais são os cálculos que eu realizo? Então, novamente, eu vou escrever a reação, considerar as quantidades iniciais de reagentes, sendo que aqui eu tenho 25,0001 ml de NaOH02, que dá 5,00002 milimol, tá? Como estou após o PEC, todo titulado é consumido, ou seja, se eu tenho 5, vai sair 5, e se sai 5 de H3 ou mais, vai ter que sair 5 de OH-, porque é 1 para 1, e sobra 2 vezes 10 a menos 5 milimol de OH-. Nesse caso, eu vou calcular o pH com base no OH-, já que eu tenho excesso de base. A concentração de OH- na solução é o OH- em excesso, que está relacionado a essa quantidade, mais o OH- que vem do deslocamento do equilíbrio, porque a água desloca para formar H3 ou mais e, consequentemente, forma um pouco de OH-. Então, esse OH- do equilíbrio é o pouco que é formado no deslocamento, tá? Da mesma forma, eu não posso desprezar o OH- que vem do deslocamento do equilíbrio, porque esse excesso é muito pequeno. Então, eu fico com a equação toda. A concentração de OH- em excesso é o número de milimol de OH- em excesso, dividido pelo volume total, que dá
2,67 vezes 10 a menos 7. Agora, eu vou recorrer à constante de equilíbrio, tá? Para achar a concentração de OH- que vem do deslocamento do equilíbrio, porque o excesso eu já tenho, tá? Isso aqui eu desconheço. Vou pegar essa equação, esse OH- aqui, substituir aqui, e da mesma forma, a concentração de H3O+ total aqui da solução no equilíbrio é o H3O+ que veio do equilíbrio, tá? Porque eu não tenho excesso aqui. Então, o H3O+ na solução é igual ao H3O+ que veio do equilíbrio, e o H3O+ que veio do equilíbrio é igual à concentração de OH- que veio do deslocamento do equilíbrio, tá bom? Então, eu tenho aqui H3O+ igual a OH- que veio devido ao deslocamento do equilíbrio. Fazendo as substituições do H3O+, que é OH-, e do OH-, que é esse termo aqui. Tá? Substituindo, inclusive substituindo o KW, chega-se nessa equação, que rearranjada dá essa equação aqui. Tá? Então, resolvendo a equação do segundo grau, chego na concentração de OH- no equilíbrio de 13,33 vezes 10 a menos 8. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero calcular o pH e vou calcular a partir do OH-. Basta eu somar o OH- em excesso, né, que sobrou da reação, mais o OH- que veio do deslocamento do equilíbrio. Tá? Então, somando essas quantidades que foram calculadas, o deslocamento mais o excesso, que está aqui, chega-se nessa concentração de OH-, e agora basta calcular o pH, que vai dar o valor de 7,48. Aqui, pessoal, eu coloquei, veja bem, o pH da solução titulada, né, o pH da solução que está no Erlenmeyer, após a adição de diferentes volumes de titulante, tá? Para esse caso que eu considerei. Então, vai de 0 até 35, tá? Uma quantidade maior de volume de titulante, e aqui os pHs que são calculados. Tá? Fica aí, inclusive, como exercício para vocês, né, conferirem se esse pH calculado é esse valor mesmo, tá bom? Então, façam aí como exercício. O que eu posso ver? Eu posso notar o seguinte, ó, comparando os valores de pH em relação às quantidades de volumes, eu posso notar, né, que ao adicionar 5 ml de titulante, o pH foi de 1 para 1,14, ou seja, teve uma variação de pH de 0,14. Tá bom? O pH subiu nesse valor. Quando eu vou de 5 ml para 10 ml, o pH foi de 1,14 para 1,3, ou seja, subiu 0,16. Quando o volume foi de 10 a 20, o pH subiu de 1,3 para 1,85, ou seja, uma variação de 0,55. E assim por diante, tá bom? Então, essa variação de pH representa a variação entre um volume e outro, tá? E não em relação ao pH inicial, mas em relação entre um volume e outro. O que nós podemos observar aqui? Vejam bem essa região, onde eu tenho uma variação de pH alta, aqui de 2,43 e 2,43. Aqui, ó, essa região aqui, onde eu tenho pH igual a 7, é justamente o ponto de equivalência, tá bom? No ponto de equivalência com pH igual a 7. Notem aqui que quando o volume de titulante saiu de 24,99 para 25 ml, a variação de pH foi de 2,43. E quando foi de 25 ml para 25,01, novamente a variação de pH foi de 2,43. Ou seja, variou 0,01 ml de titulante aqui
e mais 0,01 ml de titulante aqui. Ou seja, no global, daqui para cá, foi um aumento de 0,02 ml de titulante. E a variação de pH daqui para cá foi de 4,86, né, unidade de pH. Vejam que a diferença do volume titulante foi pequena, de 0,02, mas a variação de pH foi alta. Agora, notem aqui no começo da titulação, ó, daqui para cá, eu adicionei 10 ml de titulante. Mas qual foi a variação de pH? Foi de 1 para 1,3, ou seja, 0,3 unidade de pH. Que conclusão eu posso tirar em cima disso? Que próximo ao ponto de equivalência, o pH varia bastante para um pequeno volume de titulante, para uma pequena variação de volume de titulante. E distante do ponto de equivalência, ocorre uma pequena variação de pH para um grande volume, uma grande variação de volume de titulante. Tá bom? Da mesma forma, eu posso ver aqui, ó, saindo daqui para cá, foi uma variação titulante de 5 ml, né, de volume de titulante. O pH variou de quanto? De 12, ele foi de 12 para 12,37, ou seja, 0,27 unidade de pH. Então, 5 ml variou 0,27. Tá? Então, a variação é pequena. Tá certo? Então, quanto mais próximo ao ponto de equivalência, maior é a variação de pH por variação de volume de titulante. Daí, qual é a consequência disso, né? Consequentemente, uma curva de titulação tem esse aspecto aqui, né? No caso, especificamente para essa titulação de 50 ml de ácido clorídrico 0,1 com NaOH 0,2. Olha só como que se dá essa variação. Tá? Uma pequena variação no início, tá? O ponto de equivalência aqui, ó, pH, volume titulante igual a 25 e pH 7, tá? Aqui é o PEC. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, o PEC da titulação, tá bom? Então, ó, pequenas variações antes do PEC, pequenas variações depois do PEC, e grandes variações próximas ao PEC, tá bom? É o que nós vemos aqui. E isso, gente, é algo importante para que um método titulométrico, né, um método titrimétrico, possa ser viável, né, empregando indicadores químicos. Tá? Isso é algo que eu vou explorar com vocês logo mais. Tá? Mas o que eu vejo aqui, ó, nas imediações do PEC, esse valor aqui de 0,02 ml é menos do que uma gota de titulante. Tá bom? Uma gota de titulante tem em torno de 0,05 ml, tá? Então, 0,02 ml é menos do que meia gota de titulante, tá bom? Ou seja, para uma quantidade pequena de titulante, você tem uma grande variação, tá? Nas imediações do PEC. Isso é importante porque vai garantir com que alguns indicadores provoquem erros baixos na titulação. Mas eu quero explorar aqui alguns aspectos dessa curva de titulação, tá? Que é o seguinte, em relação à curva. Então, o que acontece no ponto de equivalência? No ponto de equivalência, a variação de pH, né, o dpH por dV, a variação de pH por volume titulante é máxima, tá? Aqui onde ocorre a máxima variação de pH. Eu posso perceber também que ocorre uma mudança na concavidade dessa curva, tá? Que é chamada de sigmoide. Não lembro agora se eu cheguei a mencionar isso para vocês, tá? Mas essa curva aqui é chamada de sigmoide porque tem um formato de um S. Aí eu tenho o quê? Eu tenho uma concavidade aqui para cima e uma concavidade para baixo,
tá? Como tem uma mudança de concavidade, aqui eu tenho um ponto de inflexão, tá? Onde a derivada de segunda, né, do pH em relação ao volume é igual a zero, tá? A gente não vai explorar muito isso aqui, não vamos explorar isso nessa disciplina, tá? Mas isso aqui é importante, pessoal, porque graças a essa inflexão, essas inflexões que ocorrem nas curvas de titulação, nós conseguimos estimar o ponto de equivalência daquelas titulações na qual nós não podemos usar indicadores químicos, tá bom? Então, isso é um assunto para o futuro, vocês vão ver lá na química analítica instrumental com o professor da disciplina, tá bom? Eu vou deixar para falar da importância desse salto de pH que ocorre nas imediações do ponto de equivalência quando eu for falar de indicadores ácido-base, ok? Então, pessoal, por enquanto, isso é tudo. Até o próximo vídeo. Um abraço.